Oi, gente, boa noite. Conforme prometido, eu vou fazer esse vídeo bem rápido, só para vocês lembrarem desse conteúdo, quando vocês forem trabalhar nos grupos. Então, tendo estabelecido o nosso problema central, né, entendendo muito bem qual que é esse problema, as causas e consequências, se esse problema de verdade existe e por que que ele é relevante, a gente tem que pensar em qual impacto que a gente vai querer ter através da nossa estratégia de advocacy. Né? Eu tenho ali o desenho do meu problema, o que, que eu quero, né, em uma perspectiva de médio e longo prazo, atingir em relação a esse problema. Né? Então, por exemplo, eu tenho uma vulnerabilidade das casas de parto, vou querer ter casas de parto fortalecidas e presentes em todos os estados da federação, vamos supor, né? Essa seria uma possibilidade. É, deixa eu tentar lembrar de um outro grupo aqui. As mulheres se sentem traumatizadas no parto ou né, no atendimento à saúde. O que, que a gente quer? A consolidação de uma rede integrada de assistência à mulher. Estou elucidando com os exemplos com os que vocês trouxeram. A partir do exemplo que eu trouxe, então eu tinha lá consolidado que o meu problema central, a partir lá da cartilha, seria o alto índice de gravidez não planejada no Brasil. E aí eu identifiquei os dados ali, né, de quantas gravidezes não são planejadas, quem nunca pretendia engravidar, etc. E eu fiz aquele meu objetivo, então, né, desculpa, o meu impacto de advocacy, que seria, então, eu quero diminuir o índice de gravidez não planejada. Assim, no melhor dos cenários, a gente teria que todas as gravidezes acontecendo no Brasil fossem planejadas, mas né, isso é impossível, então o que a gente quer é diminuir esse índice. E eu pensei nesses 40% por causa do índice mundial que eu encontrei num dado internacional. E aí, como que eu chego, né? Como que eu saio do meu problema e chego nesse impacto? Aí, por meio de um brainstorming, no meu caso individual, mas que de vocês vai ser no grupo, eu criei algumas estratégias, algumas possibilidades de como atuar com esse problema. Então, eu poderia, né, suspender a RAME, reestruturar a rede cegonha e institucionalizar os princípios da rede cegonha em lei federal, ou eu podia não atuar na área da saúde, eu podia atuar na parte da base nacional curricular comum, então na educação, revisitando a base nacional, estruturar a regulamentação do Conselho Nacional de Educação sobre educação sexual e treinar professores e diretores, ou eu podia ir para os agentes comunitários de saúde, voltando para a área da saúde, inserir apoio ao planejamento familiar na função dos agentes comunitários, então alterar a Lei 13.595, e também fazer um treinamento de ACS sobre saúde sexual e reprodutiva. E, por fim, né, como eu sou pesquisadora, uma parte que me veio à cabeça foi coletar dados sobre isso de forma institucionalizada, porque eu percebi, né, entrei no DataSUS, etc., percebi que não existe. Então, para isso, eu teria que alterar a declaração de nascido vivo para inserir esses dados sobre gravidez planejada ou não. Bem, aqui tem 4 formas de atuação diferente. Eu não tenho 1 milhão de braços, eu preciso priorizar qual que vai ser a política com a qual eu vou agir. Né? Então, a gente tem que priorizar essa estratégia, tem que priorizar a política pública que vai ser alvo dessa estratégia de advocacy e definir quais critérios utilizar na priorização da política pública alvo. Definir quais critérios, eu tenho que pensar em quais nesses critérios. E esses critérios, para mim, são um mix, uma mistura de os efeitos que isso vai ter e qual que é a viabilidade disso acontecer. E aí eu penso, né, em alguns elementos de forma combinada, que é qual que é o conhecimento técnico e a experiência de quem vai estar nessa jornada de advocacy, né? Seja eu, pessoa física, eu, Morgana, pesquisadora, professora da UFBA, eu, Morgana, integrante de alguma organização, e a organização que vai fazer esse advocacy. Então, eu preciso pensar nisso. Preciso pensar em quais redes, coalizões que eu integro, porque essas redes e coalizões são geralmente um elemento fundamental para a gente estabelecer né, sistemas de advocacy, estratégias.
eu preciso refletir, ter uma noção muito clara de quais são os recursos disponíveis, qual que é a capacidade de estrutura que eu tenho para fazer advocacy, número de pessoas trabalhando, se eu tenho gente especialista em mídia, se eu tenho contatos, se eu tenho recurso financeiro, né? Como que isso se coloca, se eu tenho um grupo que vai estar atuando em Brasília, se eu tenho como contratar mais gente. E, por fim, o momento político que eu estou vivendo, né? Que a gente está enfrentando para ver até qual que é a chance, né? A real viabilidade daquilo ali entrar no debate político. E aí, nesse sentido, logo depois disso, a gente tem que estabelecer, então, tendo né, esse caminho, que a gente sai do problema para o impacto, pensando nessas diferentes formas de sair de um para o outro, tendo priorizado a política, o que a gente precisa é estabelecer qual é o objetivo de advocacy. E esse objetivo de advocacy, ele especifica qual é a mudança desejada na política pública, quem, por exemplo, qual pessoa, instituição ou instância deverá promover essa mudança, como que ela será efetuada, por exemplo, se vai ser aprovação de uma lei, se vai ser edição de decreto, elaboração de um plano, e quando se pretende alcançá-la. Então, no meu exemplo hipotético, eu estou desenhando, eu priorizei pelas minhas capacidades a perspectiva dos dados, né? Eu quero que a gente institucionalize a coleta de dados sobre gravidez planejada ou não planejada no Brasil. Então, o que eu quero é que até 2024 esses dados sejam coletados e publicados de maneira institucionalizada pela Funasa. Então, aqui eu tenho o meu desenho do objetivo. Então, como que eu vou desenhar isso, né? E esse daqui já é o formato da planilha que vocês têm que preencher. Então, eu comecei a desenhar, eu tenho aqui, então, a política pública que eu priorizei são os dados institucionalizados sobre gravidez planejada e não planejada. O meu objetivo, até 2024, esses dados serão coletados e publicados de maneira institucionalizada pela Funasa, né, o Ministério da Saúde. E aí eu comecei a desenhar metas intermediárias, poucas, assim, eu não posso desenhar 1 milhão de metas também, pelo mesmo motivo da capacidade que a gente tinha lá atrás, né, lá na priorização. Então, aqui eu estabeleci 4 metas, aqui eu tinha 3, mas na verdade eu adicionei uma, que era criar essa coalizão de pelo menos 10 pesquisadores e 5 organizações até o final de 2020, organizações que atuam na área de educação sexual e saúde reprodutiva até o final de 2020. A próxima é sensibilizar, né? Funasa e Ministério da Saúde sensibilizados e compreendem a importância de coletar dados sobre gravidez não planejada. E para isso eu quero ter pelo menos 3 interações, então, com foco, né, nessa sensibilização, e essas interações, pelo que eu estabeleci, podem ser congressos, audiências, reuniões, até 2020 também. O terceiro passo que eu quero, então, é construir e apresentar a proposta sobre os dados que deverão ser coletados na declaração de nascidos vivos até março de 2023. Lembrando, né, que eu apresento o problema e, ao mesmo tempo, eu também preciso apresentar a solução ou qual que é o passo para essa solução, né? Então, no meu caso, o que a gente quer é desenhar essa proposta sobre como esses dados devem ser coletados. E, por fim, inserir esses novos parâmetros de coletas de dados na declaração de nascidos vivos até dezembro de 2023. Então, esse foi o plano, essas metas que eu estabeleci com minha estratégia de advocacy. Então, tendo essas metas intermediárias, eu sei que é isso que eu vou ter que trabalhar para fazer isso, e também sei que é isso que eu vou acompanhar, mensurar ao longo do tempo, para ver se eu estou mais perto de chegar no meu objetivo de advocacy e mais perto de alcançar o meu impacto ou de contribuir para a realização daquele impacto. Então, a planilha que a gente está compartilhando com vocês tem essa carinha aqui, né, nessa primeira parte, que é o problema, a política, o objetivo e os resultados ou metas intermediárias.
E aí o restante está lá, você já consegue ver também, mas mensagem, público-alvo, atividades, riscos e monitoramento. Quem vai ver com vocês a partir da semana que vem é a Andrea. De novo, eu peço para vocês compartilharem o que vocês tiverem desenvolvido comigo, né, o que vocês estiverem desenvolvendo em relação ao objetivo, de preferência até quarta-feira, porque na quinta-feira pela manhã eu consigo tirar um tempo para ler os trabalhos, dar feedback, tentar revisar junto com vocês de alguma forma. Se vocês fizerem antes também está ótimo, porque eu também consigo ver antes. Deixa eu terminar aqui, deixa eu só compartilhar essa planilha com vocês de forma bem rápida para vocês verem algo, que é a planilha está aqui, e aqui nessa primeira aba, então onde está o exemplo, opa, deixa eu botar para cá. Onde está o exemplo nessa primeira aba, é o exemplo que eu construí com vocês agora em sala. E aqui embaixo tem grupo 1, né, grupo 2, grupo 3, grupo 5, que a gente não tem, aí tem o grupo 6 e o grupo 8, tá? Então tem um desenho, uma planilha já aberta para cada um de vocês, para cada um dos grupos, para que vocês consigam fazer isso, tá bom? Boa noite agora, de fato. Eu já vou subir a apresentação no iClass também, e qualquer dúvida eu sigo à disposição. Um abraço.